Seja bem-vindo ao canal Esperança em Deus. Se você está nos assistindo pela primeira vez, quero te informar que temos outros vídeos no canal, é só digitar o nome do canal e o nome do comentarista e pronto. Você terá acesso a todos os vídeos. Se você clicar no gostei, inscrever e ativar o sino, o YouTube entenderá que o canal é interessante e indicará para outros assistirem. Compreenderam? Vou orar neste instante para dar início aos comentários da lição 4 da Escola Sabatina de julho 2025. Senhor nosso bondoso Deus, pedimos a tua direção para nos guiar em todos os nossos trabalhos, tanto material como espiritual. Envia o teu Santo Espírito para nos dar entendimento, e assim estaremos seguros contra as forças do mal. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Verso para memorizar. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como tinha dito a Moisés. Êxodo capítulo 9, verso 35. O título de nossa lição: As Pragas. Aproveite bem os conteúdos das lições seguintes. Moisés foi ao Faraó para transmitir as ordens de Deus: Deixe o meu povo ir. Êxodo 5, versículo 1. O Faraó, no entanto, não queria deixar Israel sair do Egito, apesar da ameaça militar que o rei temia. Os escravos eram uma fonte de vantagens econômicas, eram mãos de obras barata. Talvez seja um dos motivos. Além dos interesses econômicos, a resistência do faraó em libertar os israelitas também pode ser compreendida como uma questão de poder e controle. Ao manter os escravos, ele consolidava sua autoridade, mostrando que podia controlar o povo e resistir às ordens de uma divindade, no caso, o Deus de Israel. Essa resistência demonstra também uma tentativa de preservar a estabilidade do seu domínio, evitando uma possível perda de status e privilégios associados à escravidão dos israelitas. Outro aspecto importante é o orgulho e a autoconfiança do faraó, que via suas próprias forças e deuses como superiores. Quando os sinais e as pragas começaram a acontecer, ele inicialmente tentou resistir à convicção de que o Deus de Israel tinha poder superior. Sua obstinação evidencia a submissão ao seu próprio entendimento de poder, que é desafiado pelas ações divinas. Por fim, esse episódio ilustra uma luta mais ampla entre a liberdade de um povo e as estruturas de poder, que prefere manter a opressão para preservar seus privilégios. A narrativa demonstra que a libertação muitas vezes enfrenta resistência direta de interesses arraigados, tanto econômicos quanto políticos, que veem a liberdade como uma ameaça ao seu poder. Para fazer o rei entender a ordem de Deus, era necessário algo mais convincente, não apenas para chamar sua atenção, mas também para mudar seus pensamentos, porque ele não estava disposto a ceder. E nós vemos que foram várias tentativas, mas Deus diz que ele endureceu o coração mesmo e não ia deixar Israel sair do Egito. Só sairia pelo poder maravilhoso de Deus, que liberta as pessoas da escravidão. Não só a escravidão física, como a escravidão espiritual também, a escravidão do pecado. As pessoas ficam admiradas com a história de Moisés no Egito, a libertação dos escravos, mas continuam sendo escravas do pecado, dos vícios, e não querem muitas vezes
receber o libertador que é Cristo Jesus. Endurece o coração e não aceita o evangelho, que pode lhe trazer paz ao coração afligido pelo pecado. Só Jesus pode libertar-nos dessa escravidão. Moisés era apenas um tipo de Jesus, aquele que liberta verdadeiramente dessa escravidão terrível que Satanás criou para os seres humanos. Lição de domingo: Deus versus deuses. Êxodo, capítulo 7, versículo de 8 até o versículo 15. Êxodo, capítulo 7, versículo 8 até o versículo 15. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e transformaram-se em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, pois se recusa a deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara, que se tornou em cobra. As batalhas que se seguiriam seriam entre o Deus vivo e os deuses egípcios. O que agravava a situação era que o Faraó se considerava um desses deuses. O Senhor não lutou simplesmente contra os egípcios ou contra o Egito em si, mas contra suas divindades. Porque os egípcios veneravam mais de 1.500 deuses e deusas. Êxodo capítulo 12, versículo 12, é muito claro. Lá diz assim: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Essa verdade foi enfatizada novamente quando a jornada de Israel foi recontada. Lá diz assim: contra os deuses, o Senhor executou juízos. Número 33, versículo 4. A passagem de Êxodos, capítulo 7, de 12 a 15, descreve um evento significativo, onde a vara de Arão, por meio do poder de Deus, se transforma em uma serpente e, posteriormente, devora as serpentes produzidas pelos magos do Faraó. Este evento é interpretado como uma demonstração da superioridade do poder divino sobre as práticas mágicas e a religião egípcia da época. Alguns pontos importantes a considerar sobre essa passagem é o episódio representando um confronto direto entre o poder de Deus, manifestado através de Arão, e a habilidade dos magos egípcios, significando a vitória de Deus, vitória da vara de Arão, que simboliza a supremacia de Yahvé, o Deus de Israel, sobre os deuses egípcios e suas manifestações. No Egito Antigo, a magia era uma parte integrante da vida religiosa e da corte. A capacidade dos magos de transformar varas em serpentes era vista
como uma manifestação de poder divino. Havia deusas também que cuidavam do faraó. No caso da Wadizete, era a deusa do Urel. Era um dos nomes ou títulos dados ao Alto Egito. Sua imagem era muitas vezes associada à ideia de vingança, pois os egípcios acreditavam que ela cuspia veneno para proteger sua terra e seus governantes contra inimigos ou ameaças. Além de seu papel como símbolo de soberania, o Wadjet também estava ligada à fertilidade e à saúde, refletindo uma conexão mais ampla com a vida e a natureza. Em rituais e cerimônias, ela era invocada para proteger os faraós e garantir a continuidade de sua linhagem. A deusa é um exemplo fascinante da complexidade das divindades egípcias, que eram veneradas por suas múltiplas facetas e associações. Os antigos egípcios também adoravam um deus serpente, Neebical, que significa aquele que controla os espíritos. Esse deus tinha grande poder, segundo a mitologia egípcia. Ele tinha engolido 7 serpentes. Segundo a mitologia egípcia, é claro, né? Neebical é uma divindade da mitologia egípcia associada a aspectos de proteção e regeneração. Seu nome significa aquele que controla os espíritos, refletindo seu papel tanto como guardião, quanto como figura de poder. Neebical era frequentemente representado como uma cobra, um símbolo de proteção, ou como um humano com cabeça de cobra. Na mitologia egípcia, ele era considerado um deus da vida e da morte, possuindo grande poder sobre os espíritos das pessoas. Um dos mitos mais intrigantes sobre Neebical é que ele supostamente engoliu 7 serpentes, que pode simbolizar os desafios que as forças que ameaçam a estabilidade e a ordem cósmica. Essa ação representa o controle de Neebical sobre as forças caóticas do mundo. Essa pronúncia é antiga, é um egípcio antigo. Somente os profissionais dessa área poderão pronunciar esse nome corretamente. Historiadores da cultura egípcia, dos tempos dos faraós. Lição de segunda-feira. Quem endureceu o coração do faraó? 9 vezes são afirmados no livro de Êxodo que Deus endureceu o coração do faraó. Outras 9 vezes são afirmados que o próprio faraó endureceu o seu coração. Afinal, quem endureceu o coração do monarca? Foi Deus ou ele mesmo? Ele começou se endurecendo logo no primeiro encontro entre Moisés, Arão e o rei, quando foram apresentadas as exigências de Deus no tocante à saída dos israelitas para promover uma festa ao Senhor no deserto. O rei recusou o pedido, dizendo: Quem é o Senhor para que eu deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. Ele estava falando em tom de zombaria e daí para frente entrou em conflito contra o Deus vivo. A sua insistência em desobedecer às ordens de Deus, o Senhor deixou-lhe sofrer as consequências de sua rebelião. Afinal, o rei tinha o livre arbítrio de aceitar ou rejeitar. Ele escolheu ficar contra Deus. Muitos questionam as ações e decisões dele, dizendo: por que ele permite que o mal continue no mundo? Deus deu o livre arbítrio até para Satanás. Mas Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar o faraó a se arrepender e a se libertar da idolatria que ele representava. Pois ele era considerado também um Deus sobre o Egito. Mas o rei não iria ceder tão facilmente como Moisés e Arão esperavam.
Deus não criou o mal ou o pecado no coração do rei. Ele o entregou aos seus próprios impulsos malignos. Deus nos dá a liberdade para escolhermos entre a vida e a morte. Deuteronômio 30, verso 19. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. O Senhor não colocou um muro alto para impedir que o casal comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem criou os anjos como robôs. O endurecimento do coração do faraó pode ser ilustrado dessa forma. Imagine a luz do sol atingindo a manteiga. Certamente, ela irá se derreter, e a ação dessa luz sobre o barro é óbvio que ele endurecerá. O calor do sol é o mesmo em ambos os casos. O efeito depende da natureza do material. É o que aconteceu com o coração do faraó. Lição de terça-feira. As 3 primeiras pragas. As 10 pragas do Egito não foram direcionadas ao povo egípcio, mas aos seus deuses. Deus disse a Moisés que o diálogo com o faraó seria difícil. Êxodo capítulo 7, verso 14. O plano de Deus era revelar para o rei os egípcios quem era o verdadeiro Deus. Assim ele confrontou os deuses egípcios enviando as pragas para convencer o rei de deixar os israelitas saírem do Egito para rumo à liberdade, e mostrar a Faraó que ele Deus é a fonte da vida, o Criador de todas as coisas e provedor de alimentos. Não os deuses egípcios, que não tinham vida, estátuas criadas por eles. Nenhum dos deuses foram capazes de evitar ou combater as pragas que o Senhor enviou, demonstrando quão fracos eles eram diante do Deus verdadeiro. A primeira praga foi dirigida contra o deus Sapi, que protegia o rio Nilo. Êxodo 7, 17 e 25. Esse rio foi transformado em sangue pelo poder de Deus dado a Moisés. Moisés com o seu cajado tocou as águas e elas se transformaram em sangue. E os egípcios e os dependiam do Nilo para sobreviverem. Api não protegeu o rio de tal praga. O Senhor Deus saiu vencedor contra Api a Deus Arã. Ejet. A terceira praga foi direcionada ao deus Geb. O Deus, segundo a mitologia, protegia a terra. Deus, além de produzir rãs, também produzia mosquitos por toda a terra do Egito, provando que só ele é capaz de produzir vidas. Os magos sentiram incapazes de imitar o milagre da vida. Declaram: isto é o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, verso 19. Mas o faraó continuava relutante. Lição de quarta-feira: moscas, gado e úlceras. Vou ler Êxodo capítulo 8, verso 20 até o verso 32. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. E disse-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque, se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios e encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E, naquele dia, eu separarei a terra Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este o sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão, e disse: ide sacrificar o vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque se sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios, perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-os ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto. É somente que, indo, não vades longe, e orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas e retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo,
para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. O Atite, na mitologia egípcia, é de fato associada aos pântanos e brejos, além da sua ligação com as moscas. Ela é frequentemente representava a fertilidade e a renovação, como deusa da natureza. O Atite, de acordo com a crença egípcia, tinha um papel vital na ecologia do Egito, onde os pântanos e a vegetação eram essenciais para sustentar a fauna e a agricultura. O deus Keprik era associado ao sol nascente, à criação e também ao renascimento. Tinha uma cabeça de besouro. Esses deuses foram derrotados pelo Senhor. Enquanto o povo do Egito estava sofrendo as pragas, os israelitas eram protegidos pelo Senhor delas. Deus usou as pragas para convencer o faraó que ele é Deus sobre toda a terra, principalmente a terra do Egito. Ele precisou dessas demonstrações de poder para que, no momento escolhido pelo Senhor, o faraó cedesse às exigências apresentadas por Moisés e Faraó por ordem de Deus, para deixar Israel sair do Egito. As pragas atingiram ao gado e úlceras nas pessoas. Os egípcios adoravam a deusa Tor, a deusa do amor e da proteção. Ela tinha cabeça de vaca. O deus touro, o Apis, também era muito venerado. Ele foi uma importante divindade na mitologia egípcia, representado por um touro sagrado, e associado à fertilidade, ressurreição e à agricultura. Todos os deuses e deusas egípcias foram derrotados pelo poder de Deus, mas o faraó continuava desafiando a Deus. Ele não permitiu que o povo saísse do Egito para prestar culto a Deus no deserto. E assim veio as consequências sobre ele. A relutância dele, a insistência dele em desafiar a Deus, foi a causa do endurecimento do seu coração. Ele persistiu em desobedecer a ordem dada por Deus, por meio de Arão e Moisés. Mas, quando as pessoas se rebelam contra Deus e não aceitam as orientações de Deus explícitas em sua palavra, assim então seu coração fica endurecido. É porque ele escolhe fazer a vontade de Satanás, procurando desobedecer uma ordem clara de Deus. E assim é o que aconteceu com o faraó. E as deusas egípcias, todas elas representavam algo. Isa, a deusa da medicina, também era muito venerada no Egito. As pragas enviadas por Deus atingiu exatamente esses deuses e deusas. Então elas e eles não puderam fazer nada, porque na verdade eles não são Deus, eles são apenas feituras artísticas, né? Feitas por mãos humanas. Os magos e os feiticeiros do Egito estavam tão aflitos que não puderam nem comparecer na presença do faraó. Eles disseram que é o dedo de Deus. Interessante, pela primeira vez no relato das 10 pragas, a Bíblia diz que é o Senhor endureceu o coração de Faraó. Êxodo 9, versículo 12. Então, o que quer dizer isso? Isto quer dizer que ele insistiu tanto em desafiar a Deus, não aceitando a autoridade divina, a autoridade do Deus verdadeiro. Ele
se tornou endurecido. A sua escolha foi contrário à vontade de Deus. Ele escolheu se rebelar cada vez mais contra Deus. E assim recebeu as consequências de suas próprias escolhas. Deus lhe deu oportunidades para reconhecê-lo como Deus do universo, mas ele se insistiu em não reconhecê-lo como Deus verdadeiro. Ele preferiu ir para o caminho mais difícil, o caminho da desobediência. E isso lhe trouxe graves consequências. A fragilidade da economia egípcia foi a causa da rebeldia do rei. Se o rei fosse obediente às ordens de Deus, não aconteceria nada disso, teria evitado tamanha tragédia, como aconteceu no Egito. Lição de quinta-feira: granizo, gafanhotos e escuridão. Nut era a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral, retratada como aquela que controlava o que ocorria sobre o céu e na terra. Osíris era o deus das colheitas e da fertilidade. O granizo é associado ao juízo divino. Isaías 28, 2, 17. Êxodo 3, versículo 11 a 13. Nessa praga, aqueles que esconderam suas propriedades em um abrigo seguro foram protegidos. Êxodo 9, versículo 20 a 21. Todos foram testados, creriam na palavra de Deus e agiriam de acordo com ela. Se agiria de acordo com ela. O faraó confessou que havia pecado, mas depois ele voltou atrás. Então, ele teve oportunidade, né, para reconhecer a sua desobediência e Deus pouparia o Egito. Mas ele continuou endurecido contra as ordens de Deus. Ele estava confiando que os deuses egípcios poderiam ajudá-lo e acabou que não fizeram o que o faraó esperava que acontecesse. Havia ali vários deuses. Deus Sete, era o deus da tempestade, guerra e desordem. Junto com Ísis, era considerado uma divindade da agricultura. Muitos deuses para serem explicados nesse momento. Deuses falsos, claro. Então é de acordo com a mitologia egípcia, né? E aí levaria tempo para comentar sobre cada um desses deuses egípcios. Quando houve escuridão no Egito, o Deus que protege o Egito da escuridão, o Deus Sol, principal deus egípcio, e Tote era o deus Lua. Eles não conseguiram produzir luz. O faraó tentou negociar, mas em vão. Uma escuridão de 3 dias cobriu o Egito, mas os israelitas tinham luz. A separação não poderia ser mais clara. Então, enquanto o Egito estava em trevas, devido à praga da escuridão, havia luz nos acampamentos israelitas, porque Deus tinha separado os israelitas dos egípcios. Na praga dos gafanhotos, a agricultura do Egito ficou destruída. O faraó não se entregou à vontade de Deus. Por outro lado, seus servos declararam: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir,
para que adore o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Êxodo, capítulo 10, versículo 7. Esse é um exemplo marcante das palavras. Antes da ruína venha a soberba, e o espírito orgulhoso procede à queda. Provérbios 16, versículo 18. Se você gostou deste tema, da lição da Escola Sabatina, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu tenho outros vídeos no canal. Você poderá assisti-los se quiser. Até breve. Estarei esperando por você.